sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivo Livros. Dando continuidade ao nosso projeto de leitura de S, e eu achei o box aqui, ó, O Navio de Teseu. Nós vamos falar do 8º capítulo. Mas antes vamos fazer um breve resumo sobre o capítulo interlúdio, que eu até cheguei a comentar com vocês, que pensei que fosse o 8º capítulo anterior, mas foi o interlúdio. Um capítulo pequeno em que nós descobrimos que S aderiu à resistência contra a guerra e saiu matando vários agentes do Velda, que continua invadindo locais e expandindo a sua fabricação de armas. E durante o capítulo foram vários agentes que apareceram em algumas páginas ou parágrafos e que S assassinou. Nesse capítulo 8, S tem uma nova missão. Dessa vez, ele vai para um lugar chamado Território, que é um pequeno país localizado próximo à linha do Equador. Acredito eu que seja na América Central pela descrição da vegetação e dos locais. Então S encontra com um casal nativo, que com ele entra numa canoa e eles vão rio acima à procura do local onde S vai fazer a sua ação. A gente não sabe quem será que S vai assassinar desta vez. E no caminho ele lembra, há um flashback no livro, que ele teve uma conversa com Redemoinho, dentro do navio ainda, e Redemoinho não queria que ele fizesse essa ação. Ele insiste sem Redemoinho saber, resolve então fazer os contatos com esse casal e vai para o território. E essa decisão ele toma não foi somente após a discussão que ele teve com Redemoinho, foi depois de passar vários aviões e parece que tem uma arma que eles desconhecem, porque fez um barulho tão forte, deu um deslocamento tão grande, que o navio quase virou e alguns marinheiros escorreu sangue, tanto do nariz quanto das orelhas. E após esse flashback que S tem quando ele está deitado na canoa, escondido, porque o casal coloca sobre ele uma rede, várias redes na verdade, e no caminho ele passa por uma aldeia pobre, onde tem várias canoas colocadas na margem. O caminho continua, eles continuam navegando pelo rio, e essa então e o casal passam por uma outra aldeia, essa já um pouco mais desenvolvida com luz elétrica. E essa então reflete que Vévoda conseguiu dividir o país. Pessoas que aceitam o progresso a todo custo e pessoas que não aceitam e que preferem viver segundo as tradições. No caminho também ele percebe que as montanhas, uma cadeia de montanhas, tem um nicho incrustado nas pedras e que nesse nicho são desenhados vários símbolos, raios, olhos, figuras geométricas, etc. E tem uma coloração azul. E que esse casal, quando passa por essas montanhas e diante desses símbolos, fazem uma reverência. Eu esqueci de dizer que esse casal, a mulher traz um bebê amarrado nas costas. E o bebê olha tanto para S que S fica meio desconcertado. Eles chegam ao local onde S vai fazer a ação. As montanhas, em sua maioria, têm o topo cortado, como se tivesse realmente cortado proposital e feito uma cratera. Na verdade, são os homens de Vévoda que estão ali com as máquinas fazendo um trabalho para tirar uma substância azul que é muito cobiçada pelo mundo. Nessa montanha que eles chegam, ela é avermelhada, tem a vegetação, mas o seu topo é avermelhado e ela não está totalmente cortada, ainda resta parte do topo. Ele desce à margem da montanha, o casal o deixa à margem da montanha, vai para o meio do rio e S sobe. Na verdade, é uma casa muito bonita e que demonstra que a pessoa que mora ali tem condições econômicas. E a pessoa que mora ali é o governador, que é responsável pelas ações que a empresa de Vévoda toma e que está terminando com o minério do país e economicamente exaurindo as suas riquezas. S vai até lá, avista um senhor que já tinham dado para ele a foto, na verdade uma máscara em
cerâmica feita pelos nativos de como é o governador. Ele fica ali escondido olhando, presta atenção nos guardas que tem, né? Na verdade é só um guarda, e quando o governador surge, ele mira, né? O dardo pega no pescoço e ele consegue furtivamente, porque o governador estava próximo a ele e estava escondido nas folhagens, ele consegue puxar o governador. Quando ele puxa e olha, ele reconhece. O governador nada mais é do que o Pfeiffer, aquele que ele deixou no caminho, na caverna, no capítulo 4, né, em que ele fugiu juntamente com a Corbeau e o Pfeiffer ficou, e ele ouviu os tiros achando que ele tinha sido assassinado. Na verdade, ele não foi assassinado, se vendeu à Vévoda e administra parte das empresas e está ali tirando a riqueza do país. Então, S começa a conversar com ele, ele está paralisado, mas não está morto, consegue responder e falar, e questiona S, né? E há todo um diálogo de quem perdeu quem na vida, quem foi que se perdeu na vida. S que continua perdido, não sabe o que é, mas para dar sentido à sua vida, entrou na resistência, ou ele, o governador, que era pobre, né, o Pfeiffer, e que acabou se aliando à Vévoda para ter uma vida melhor e dar uma vida melhor aos seus filhos e à sua família em geral. Mas o que mais irrita S em toda essa conversa é o cinismo de Pfeiffer. E aí o guarda que protege a casa se aproxima e ali do alto mata o casal que está no meio do lago esperando S. S fica possesso, mata com um dardo o governador e o guarda também. Desce a montanha correndo, consegue chegar até o meio do rio, entra na canoa e começa a remar com aquele casal morto. Mas ele não consegue encontrar o bebê, ele não sabe o que foi que aconteceu com o bebê. Ele rema, vai passando por aldeias que estão totalmente queimadas, porque na sua conversa Pfeiffer falou para ele de que foi descoberto que estava em curso uma revolução para destruir, né, os equipamentos da empresa de Vévoda ali no país. E então eles, sabendo disso, agiram antes e saíram queimando as aldeias e matando os nativos. S continua a remar e vê à sua frente várias canoas, né, pessoas fugindo também. No momento em que ele está remando, ele começa a gritar para os nativos para ver se alguém, né, diz para ele o que está acontecendo. E aí, quando ele está se aproximando da última canoa que fecha aquele cortejo de várias canoas que estão fugindo, ele vê Sola, e mais nova, e mais à frente ele, muito mais novo. Ele não entende nada, mas eles acabam entrando por outros afluentes, ele se perde e depois de se deixar levar pela corredeira, ele consegue chegar no mar. Aí ele se recupera, volta a remar e o que ele encontra? O navio de Teseu, ou seja, o navio que ele está em chamas, os marinheiros mortos. Inclusive Redemoinho também está boiando entre as chamas, morto. E aí termina o capítulo 8. Bom, Jean e Eric têm a sua primeira discussão. Só que essa discussão acontece nas margens do livro O Navio de Teseu, o que é bastante engraçado. Jean também conta para Eric que recebeu um e-mail da sua irmã, onde ela avisa que os pais estão preocupados com ela e que vão visitá-la. Eric pergunta para Jean o que foi que ela encontrou quando ela invadiu a casa Edmond e vasculhou as suas anotações. Ela disse que não achou nada de Ekstrom, um possível candidato a ser o verdadeiro Strack, mas sim de Summerbay, que é um outro possível candidato. Jane dá uma notícia que não é muito boa para os dois, de que a polícia está no campus e no escritório de Mod. E ela está com muito medo. Mas ela jura para Eric que não tirou nada do lugar. Ela somente pesquisou e anotou o que ela achou que era importante. Mas ela também tem outras notícias que não são muito boas.
né? Uma delas é que os pais estão realmente vindo visitá-la e que quando ela chega próximo ao seu apartamento, os pais estão tirando as coisas de lá. O Eric pede a Jan que coloque no quadro de avisos um bilhete para Maud, para que ele e Eric tenham uma reunião. Os dois têm uma reunião, Eric e Maud. Então o Maud convida Eric para participar da sua equipe de pesquisa sobre Strack. Ele fica todo animado, mas a Jan disse que ele não vai aceitar isso, né? E ele não responde. Jan também é demitida da biblioteca, não tem aonde morar, e então o Eric a convida para morar com ele. E ela, obviamente, aceita. Então foi isso o que aconteceu na história que se desenvolve às margens do livro. E dentro das páginas tem esse cartão de Jean Bernard Desjardins. Está na página 361 e diz o seguinte: uma pessoa não é nem mais nem menos que a história de suas paixões e realizações. WM Strack. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o seu like. Se não são inscritos no canal, se inscreva. Compartilhem esse vídeo. Digam o que vocês estão achando do livro. E na próxima semana eu volto com o 9º e penúltimo capítulo de Écio, o Navio de Teseu. Até lá!